Nessa aula nós vamos começar a estudar os comandos de edição, tá? São os comandos do Modify. Ok, eu já tenho aqui aquele nosso projeto, né, que a gente começou na primeira fase do curso, né? E eu fiz algumas modificações aqui para a gente ensaiar os primeiros movimentos de modificar. Tá? É o equivalente ao Modify lá do AutoCAD, fazendo sempre um paralelo. São aqueles comandos de alinhar, move, copy, rotate, offset, mirror, tá ok? Bom, então eles estão exatamente aqui no menu modificar. Antes de iniciar propriamente dito, né, os comandos de modificar, vou fazer uma observação que eu acho importante aqui. Alguns comandos que a gente já viu lá, por exemplo, o comando de piso, né? Quando a gente vai desenhar um piso, clica em piso aqui. Reparem que eu cliquei em piso, eu estava no menu início, né? Imediatamente ele foi aqui para o comando, para a barra de menus aqui, modificar, ok? Então o que acontece? Eventualmente eu faço alguma coisa aqui, vem no início, né? A gente se embola um pouquinho, principalmente quando está começando, não está muito familiarizado. Eu apanhei bastante com isso daí, né? Se a gente for para outra aba de menus, o que acontece? A gente ficou aqui impedido de continuar, de fazer vários comandos. Então o que a gente faz nesse caso? Quando eu estou dentro de um comando que entra nesse modo de croquis, no modo de edição, repara que o menu modificar aqui, ele fica meio, embora não seja o menu ativo, ele fica aceso, né? Informando para você que o que você pode fazer daqui para frente, ele está embutido aqui. Então eu clico no modificar, aí volta aqui as minhas opções, né? Até aqui, né, são os comandos propriamente do modificar. E aqui à direita, até está num destaque diferente, no azul diferente aqui, são comandos específicos, né, são menus específicos do comando que está, que está ativo, né, no caso aqui o comando de piso. Tá, ok? Eu só vou conseguir sair e habilitar os outros menus quando eu terminar esse comando, ou concluindo, né, ou cancelando. No meu caso aqui eu vou cancelar esse comando de piso, que eu usei só para ilustrar o menu modificar. Repara que aqui quando eu usei lá início, piso, modificar, ficou modificar barra criar limite de piso. Tá, ok? É o menu modificar somado ao menu criar limite de piso. Bom, vamos direto aqui então no menu modificar, né? Vamos estudar aqui particularmente esta barra de ferramentas aqui, tá certo? Que é o modificar. O primeiro comando nós já usamos de uma forma simples, né? Lá na primeira fase do curso, né? É o comando alinhar, AL, atalho de teclado. Bom, clico no comando, sempre observando lá no lado inferior esquerdo da tela, né? Selecione uma linha ou plano de referência para alinhamento. A filosofia aqui, fazendo mais uma vez o paralelo com o AutoCAD, é primeiro selecionar até onde, depois quem, né? Para quem conhece o AutoCAD sabe que lá o comando Extend, por exemplo, você primeiro seleciona até onde vai estender e depois quem você vai estender, né? A filosofia aqui é a mesma. Eu quero aqui, por exemplo, alinhar essa parede aqui, né, com essa parede da escada. Então, quem é o até onde, né? Quem é o certo? O certo é esse aqui. Então, primeiro eu clico no meu objetivo, tá? No alinhamento certo. O certo é esse aqui. Em seguida ele pergunta quem que você quer alinhar. Repara que ele botou uma linha de projeção aqui, uma linha tracejada azul, né, indicando o alinhamento que você vai ter. Então eu venho aqui e coloco. É importante que eu clique na face correta da parede também, né? Se eu clicasse na parede interna aqui, ele iria alinhar essa parte de dentro. Vou clicar na parte externa e ele fez o alinhamento. Imediatamente após fazer esse alinhamento, ele oferece aqui um cadeado, tá ok? Esse cadeado é o que a gente chama de restrição. Tá? Quando eu fecho esse cadeado, tá? Ele faz com que esse alinhamento fique rígido, tá? Isso significa, eu vou clicar aqui em modificar para cancelar, que essa parede a partir de agora está alinhada com essa. Então se eu fizer algum movimento com essa parede, a outra parede vai junto,
tá ok? Como havia aqui problemas dessa parede que estava unida com outras, né? Houve aqui algum problema do Revit. Aqui atrapalhou com a janela, né? Enfim, eu fecho aqui, dou um Ctrl Z para voltar. Tá ok? Mesma coisa vai acontecer aqui. Eu quero alinhar essa face aqui, né? Esse término da parede com essa face aqui. Então primeiro eu clico nessa face, que é o meu alinhamento desejado, o certo. Depois eu clico nessa daqui que eu desejo alinhar com aquela. Ok? Mesma coisa se eu quiser fechar o cadeado, fecho o cadeado aqui. Eu fiz esse exemplo aqui trabalhando com paredes, tá? Mas a gente até já viu isso, né? O edital que eu criei dessa escada, por exemplo, quando a gente viu lá, quando desenhou essa escada, a gente viu que ela ficou um pouquinho recuada, né? Então poderia usar o comando align entre entidades diferentes. Por exemplo, eu quero alinhar com essa face de parede, tá? Esta linha limite de escada, né? Então não necessariamente precisa ser elementos de mesma natureza. E posso fechar ou não aqui a restrição. Aqui neste caso, eu fechei o cadeado, porque eu quero efetivamente que este croquis, né, esse limite da escada, ele fique faceando a parede sempre. Bem, eu vou fazer aqui ao lado, vou desenhar algumas paredes. Vamos ver um caso agora diferente. Aqui nós temos 3 paredes, né, 2 paralelas na mesma direção e uma perpendicular. Como é que é o comportamento do align nesse caso? Clico lá em align, eu vou tomar essa parede como sendo a minha referência correta, ok? Eu clico aqui, né, e uma observação que eu sempre faço. Olhem aqui para o lado esquerdo para ver o que ele está pedindo, né? E olhem também a barra de opções, tá? Cada vez que eu dou um comando, vou cancelar aqui só para ilustrar isso. Quando eu vou lá, por exemplo, em parede ou porta, né? Vou colocar parede. Repara que essa minha barra de opções, ela me dá uma série de opções do comando que está ativo, né? Que eu vou determinar a altura da parede, até onde que ela está conectada, né? Cada comando vai ter a sua própria barra de opções, tá ok? Então estou lá no modificar, vou em alinhar, ele me dá a opção, olha, de alinhamento múltiplo. Ok? Alinhamento múltiplo, eu pego um elemento, clico aqui, por exemplo, nessa face superior desta parede. Tá? Quando eu clico nesse objeto, ele vai alinhar, mas vai continuar no comando align mantendo esse alinhamento. Tá? Aí eu posso aqui fechar o cadeado, né, mantendo essa restrição de alinhamento. Ele continua no comando align, continua tendo o primeiro elemento selecionado como restrição. Tendo o alinhamento múltiplo ligado, se eu selecionar agora essa quina de parede, ele vai esticar a parede, tá certo? Então eu vou fechar o cadeado novamente. Agora repare o que acontece aqui. Quando eu mover essa parede, olha lá, esta parede vai se movendo junto e essa vai esticando junto, porque qual era a minha restrição? Essa face alinhada com essa face, e esse topo alinhado com essa face também. Então, ok? Se eu movo esse objeto aqui, essa vai mover por causa dessa, e essa vai se esticar por causa da restrição com essa. Esta função de restrição, então, ela é bem importante aí no Revit, mas a gente também deve usar com certo cuidado. Eu vou mostrar um exemplo aqui, prático da importância do comando align. Vou lá no início. Vou abordar um assunto aqui que a gente ainda não viu, né, que seria eixos, né? Vou construir um eixo de projeto. Vou construir um outro eixo aqui, tá? Eu estou tomando tamanhos aleatórios. Depois a gente vê o assunto eixos com mais detalhes. O que é muito comum, principalmente em projetos maiores, né? A gente ter eixos de projetos que coincidirão com eixos de colunas, né? E assim por diante. Bem, eu não vou entrar em detalhes do comando eixos em si, que nós vamos ver numa aula específica sobre anotações gráficas. Tá, mas eu vou aqui desenhar um piso, tá, ok? Vou usar aqui a função retângulo, né? E desenho aqui um retângulo qualquer desse piso. Tá? Antes de terminar o croquis, o que eu vou fazer? Eu vou lá no alinhar. Então eu fiz um retângulo de um tamanho qualquer, né?
E agora o que eu vou fazer? Eu vou dar o comando align, tá? Vou retirar aqui a opção alinhamento múltiplo e venho aqui, ó. A esse eixo eu vou alinhar esse lado e vou fechar o cadeado. Tá? Eu saí da referência, eu vou agora a esse eixo, eu vou alinhar esta face e fecho o cadeado. Alinho com esta face, esse piso fecho, alinho com essa e fecho. Tá ok? Por que isso? Porque agora vou terminar aqui, né, o comando de edição de piso. Agora o que acontece? Quando eu mover um eixo, tá ok? O piso vai se mover junto com ele. Repare que normalmente o que acontece? Para eu editar um piso, eu teria que clicar no piso e editar o limite para poder entrar, para poder modificar, né, o limite, a forma, o tamanho do piso. Eu não consigo simplesmente aqui movimentar. No entanto, a opção de restrição, né, o cadeado, ele é mais forte até do que o próprio conceito da entidade. Tá ok? Então essa função de alinhar e fechar o cadeado, nesse caso específico, tá? Eu vou procurar sempre trazer dentro de cada comando aplicações específicas, tá? de projeto. Então essa função de alinhar e fechar o cadeado, manter a restrição, vai ser muito importante. Ok?